estudantes da Rede Municipal de Paulista, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Humanas. Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje vamos ter aula de Geografia para a turma do 4º ano. E o tema da nossa aula de hoje é a diversidade cultural no Brasil. O nosso país é um país rico em cultura. São muitas tradições, manifestações religiosas, artísticas, uma diversidade na culinária, nas crenças, nos costumes e temos regiões. Nosso país ele é dividido em regiões e cada região vai ter a sua cultura de forma diferenciada. E ainda assim, dentro de cada região, vamos ter também culturas diferentes. Então, nosso país ele tem essa diversidade cultural, essa riqueza cultural presentes em cada canto do Brasil. Bem, antes de começarmos a falar sobre essa cultura, vamos voltar para o início da história do nosso país, porque os povos que vieram para cá são os povos que trouxeram essa cultura. E a nossa base cultural são em 3 povos: indígenas, europeus e africanos. Trouxe até aqui uma imagem que mostra um pouco sobre cada um. Nós temos aqui no nosso país, primeiro de tudo, vivia os indígenas. Eles povoavam essa terra, eles eram os donos dessa terra, mesmo antes de se chamar Brasil. Tiveram vários nomes, mas os europeus, em suas viagens marítimas, eles iam em busca de novas terras, em busca de novas descobertas, de riquezas, do ouro e de conquistar realmente terras. Então, em uma dessas viagens, os europeus chegaram aqui à nossa terra e, por ter uma grande quantidade de pau-brasil, que é uma árvore, recebemos o nome, o nosso país recebe o nome de Brasil. E quando os europeus chegaram aqui, os indígenas já estavam. Infelizmente, entraram na condição de ser escravos. Eles passaram a trabalhar para o povo europeu. Mas como era esse trabalho? Em busca das pedras preciosas, dos metais preciosos, em busca também de algumas especiarias, o que era muito útil para eles, como por exemplo a noz moscada, a pimenta, entre outros. Porque naquela época não existia geladeira, não tinha essa forma de conservar os alimentos. Então, eles precisavam usar essas especiarias para poder conservar o alimento, para que o alimento durasse mais tempo. Além disso, as viagens marítimas duravam muito tempo. Da Europa para chegar até o Brasil, eram viagens longas. Alguns se perdiam pelos caminhos, outros chegavam em outras terras e assim os alimentos que eles levavam nessas viagens precisavam ser preservados, conservados para poder ter a alimentação adequada. Então, aqui no Brasil, tínhamos o nosso povo indígena, a base da nossa cultura, a nossa origem, e os europeus vieram para cá. Quando vieram para cá, eles conseguiram conquistar essa terra, tomaram as terras brasileiras para eles e os indígenas passaram a trabalhar para os europeus. E tem uma palavra que se usa relacionada a esse termo, que é o escambo. O que seria o escambo? É a troca do trabalho por produto. Os europeus eles possuíam produtos que os indígenas não conheciam, como o espelho, alguns adereços de metais, armas, peças de roupa também, e os indígenas tinham interesse nessas peças. Então, o que é que os portugueses, mais especificamente falando, faziam? Vá até determinado local, traga para mim vários pau-brasil e em troca eu vou lhe oferecer esse espelho. Então, a troca de trabalho por algum objeto a gente chama de escambo. E os indígenas passaram a fazer esse trabalho, porque o pau-brasil, ele era bastante valioso lá na Europa. Ele servia para diversas coisas de construir e, além disso, extraía-se uma tinta vermelha.
que servia também para diversas atividades. Então, durante muito tempo, permaneceu essa atividade entre os europeus e os indígenas. Porém, muitos dos indígenas não resistiram ao trabalho pesado. Alguns deles, por conhecer bem a mata, passaram a fugir. E aí os europeus tiveram a necessidade de trazer algum outro povo para cá, para poder trabalhar para eles. Porque aí a gente já vai ter diversas outras atividades, como plantio do café, produção do açúcar, entre outros. E aí o que é que acontece? Vão até a África e traz para cá os africanos, os negros escravizados. Eles vêm na condição de escravos. Em outra aula a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, tá? Mas, resumidamente falando, os africanos vieram para cá na condição de escravos e passaram a trabalhar para os europeus, para os portugueses. E com a presença desses três povos, a gente vai ter três culturas diferentes, três modos de se vestir, três modos de se alimentar, de dançar e três tipos de festas diferentes. Então, a base da nossa cultura é indígena, africana e europeia. Temos aí a influência de todos esses povos e além de outros também que migraram para cá, que vieram para cá, como italianos, alemães, japoneses e poloneses também. E bem, com isso, a cultura do nosso país é uma cultura bastante variada. E isso traz aí a identidade cultural do nosso país. Observe essa fotografia que eu trouxe aí para vocês, que mostra vários povos do Brasil, com várias maneiras de se vestir, com várias culturas diferentes, adereços, enfeites. E é muito importante que a cultura seja preservada. Por quê? Quando uma cultura deixa de ser praticada, ela para de existir. Então a cultura tem que ser preservada, as manifestações culturais, elas devem ser respeitadas. Cada local do Brasil possui uma cultura diferente. Alguns vai ter traços parecidos com outros, mas elas são diferentes entre si. E aí eu trouxe para vocês o mapa do nosso país, dividido por regiões. Olhem bem, vamos ter aí 5 regiões diferentes: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Observa bem esse mapa, porque no final da aula você vai precisar dele, tá bom? Então, nosso país é dividido por regiões. Cada região possui estados diferentes, culturas diferentes, sotaques diferentes. O jeito que a gente aqui do Nordeste fala é diferente do pessoal lá do Sul e do Sudeste. E estamos no mesmo país. Agora vamos explorar um pouco sobre cada região. Vamos começar pela região Norte, que é composta pelos seguintes estados. Temos Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Pará e Amapá. E existem 2 eventos que são muito importantes nessa região, que é o Festival de Parintins e o Círio de Nazaré. O Festival de Parintins parece um pouco com o Carnaval. Tem as apresentações, as fantasias, o enredo. Lembra que a gente falou um pouco do Carnaval da nossa aula passada? Bem, o Festival de Parintins traz essas características de desfiles, de apresentações. E tem 2 grupos principais lá, que é o boi caprichoso e o boi garantido. Eles competem entre si. Já no Pará, temos o Círio de Nazaré, que é uma festa religiosa para Nossa Senhora de Nazaré. E essa festa consegue atrair milhões de pessoas. E na culinária da região Norte, vamos ter a influência do povo indígena. E aí vai ter a utilização do peixe, da mandioca, e alguns pratos típicos vai ter carne de sol, mandioca cozida, entre outros, mas com essa influência indígena, com essa questão de pratos que utilizam o peixe.
Região Nordeste é a nossa região, a gente vive na região Nordeste. Quais são os estados da região Nordeste? Vamos ter Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, que é o estado que a gente vive, tá? Estado de Pernambuco, região Nordeste, país Brasil. E a nossa região, uma das manifestações mais tradicionais é a literatura de cordel. Mas o que seria a literatura de cordel? Ela fica pendurada em cordas, um gênero literário, que são versos produzidos em cordas, daí o nome cordel. Retrata a vida do povo nordestino, as suas conquistas, o seu sofrimento, porque a gente tem uma história com a seca, e a literatura de cordel traz os causos nordestinos. Temos também aqui algumas festas bastante conhecidas, como a do Boi-Bumbá, como o Carnaval, e algumas culturas relacionadas à dança com influência africana. A capoeira, por exemplo, ela já vem com a origem africana. E quais são os pratos típicos que a gente tem aqui no Nordeste? Temos acarajé, sarapatel, canjica, pamonha, cocada, tapioca, entre outros pratos que são considerados bastante fortes, porque o povo nordestino precisa de força para trabalhar. Isso acontece aí com a história mais antiga daqui do nosso estado, tá? Mas é sobretudo um povo festeiro, que gosta de comemorar, que gosta de muitas danças também. E o frevo é uma dança aqui do Nordeste, especialmente aqui de Pernambuco, tá? Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é composta por 3 estados. Nós vamos ter Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Mas também temos o Distrito Federal, que fica na região Centro-Oeste. E uma curiosidade dessa região é que, por ela ter uma grande expansão territorial, ela não é a mais habitada do nosso Brasil. E Brasília, que atualmente é a capital do Brasil, porque antigamente era o Rio de Janeiro, mas quando Brasília foi criada, ela foi planejada para ser a nossa capital. Então você pode ouvir falar que Brasília ela foi uma cidade planejada. As outras cidades do Brasil, elas foram surgindo com os povoados, as vilas, e depois surgiu como cidade. Já Brasília não, Brasília já foi planejada, ela nasceu para ser a capital do Brasil. Então, na época em que ela estava sendo criada, muitos imigrantes foram atraídos aqui para o Brasil, porque houve oportunidades de emprego e aquela velha conversa de que haveria uma melhor qualidade de vida, pois era uma cidade de saneamento básico, era uma cidade que ia ter casa para todos e uma qualidade melhor de vida. E falando da região Centro-Oeste, nós temos aí a influência dos povos indígenas, que inclusive existe um parque, que é o Parque Indígena do Xingu, que fica na região Centro-Oeste, que tem uma participação muito importante. Ele mantém lá o povo indígena e a cultura viva, porque a cultura ela deve ser mantida. E o povo indígena, que é um povo que já estava aqui no nosso território, uma das grandes lutas deles é o direito a terras. E o Parque Indígena do Xingu, ele garante esse direito ao povo indígena, de ter as suas terras, de poder praticar a sua cultura, manter viva o seu dialeto, que é a sua língua, entre outros direitos também. E essa região, ela faz fronteira, é vizinha de outros países, como Bolívia e Paraguai. E temos também na região Centro-Oeste a presença de rios que são muito importantes para o Brasil com relação à questão de gerar energia elétrica. Então, a região Centro-Oeste, ela tem bastante influência na economia do Brasil. E nessa região temos algumas festas bastante famosas, que é a cavalhada, o fogaréu e o cururu. E por falar em pratos típicos,
A região centro-oeste também tem uma forte influência na economia com relação à agricultura. Tem uma agricultura que ainda é bastante praticada. E os pratos típicos desse lugar são o arroz com pequi, angu, arroz boliviano e o peixe do Pantanal. Então temos aí 3 estados mais o Distrito Federal, que é onde fica Brasília. Também é muito importante para a nossa economia e é lá que fica a sede do nosso governo. No início, relembrando para vocês, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro e foi transferida para essa região. Outra curiosidade dessa região é que ela, diferente das outras regiões do Brasil, ela não é banhada pelos oceanos devido à localização dela, tá bem? Mas, como vocês estão observando aí na imagem, tem essa questão de preservar diversas espécies de animais e também a cultura do povo indígena. Não esqueça nunca, tá? Temos também aí várias chapadas, como a Chapada do Veadeiro, que é bastante conhecida, que atrai muitos turistas para essa região. Agora vamos ver um pouco da região sudeste. Também vamos ter apenas 4 estados que fazem parte dessa região: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O estado de Minas Gerais vai vir com essa história também relacionada ao início da colonização do Brasil, pois é em Minas Gerais que foi encontrado ouro, que os portugueses tanto procuravam. Eles eram encontrados no estado de Minas Gerais. Temos também algumas festas tradicionais presentes nessa região. Festa do Divino, carnaval também, né? Pois São Paulo e Rio de Janeiro também traz um carnaval bastante cultural e conhecido. Festa de Bumba Meu Boi, Folia de Reis. E quais são os pratos típicos dessa região? Feijoada, pão de queijo, pois Minas também é conhecido pela produção do queijo. Aipim frito, bolinho de bacalhau, feijão tropeiro, que também tem uma forte ligação com os tropeiros que vinham adentrando as matas em busca também do ouro. Então, tudo vai ter uma ligação histórica, tudo vai ter uma relação com a cultura e com os povos que vieram para cá. A cultura, ela sempre vai possuir raízes. Agora vamos ver um pouco da região sul, composta pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bem, esses lugares eles já possuem a influência dos imigrantes europeus. É comum encontrar nessa região cidades inteiras com construções italianas, construções portuguesas. São casas, como você pode ver aí em Santa Catarina, nesse desenho, que são casas construídas com essa inspiração de outros países. Cidades inteiras têm essas construções. E aí vem a influência de alemães, italianos e dos japoneses também, que o pessoal do Japão também veio aqui para o Brasil como imigrante. E a culinária tem o famoso chimarrão, que é dessa aí do Rio Grande do Sul, que tem essa cultura do chimarrão. E também pirão de peixe e a produção de vinho. A região sul tem essa forte característica em produzir o vinho, em trabalhar com essas plantações da uva para poder fazer o vinho. E o que é que a gente observa com essas 5 regiões? Mesmo cada região estando em um só país, que é o Brasil, possui cultura diferente, as festas são diferentes, a culinária também são diferentes. Algumas plantações que, por exemplo, pode se dar bem, digamos assim, no Nordeste, ela não vai se dar tão bem no Sudeste. A gente volta também um pouco para a história do nosso país. A plantação da cana-de-açúcar, que foi o que gerou muita renda, que foi a base da nossa economia, aqui no Nordeste, ela conseguiu se desenvolver bem. O cultivo da cana-de-açúcar aconteceu de forma, digamos, que teve sucesso. Já em outras regiões, não teve tanto sucesso assim. Isso acontece também com outros, com café, com alguns tipos de frutas e de legumes também. Então, o clima varia,
o tipo de solo também varia. E isso tudo influencia na criação de animais e no cultivo de plantação também. Então, não esqueça que o Brasil é dividido em 5 regiões. Cada região vai ter sua cultura, suas manifestações, suas festas. E a cultura, ela deve ser mantida, ela deve ser praticada para que ela possa continuar existindo. A nossa história, ela vem de muito tempo atrás e possuímos influência de 3 povos. E você lembra quais são esses 3 povos que a gente possui influência? Pensa rapidinho. Indígenas, europeus, que são os portugueses, e os africanos. Esse costume que a gente tem de se vestir é uma influência europeia. Esse costume de comer uma fruta, comer um legume, é uma influência dos indígenas. Essa mania de enfeitar o corpo com adereços, de se pintar, é uma influência africana. Dentre outras coisas também, tá certo? Agora vamos para o nosso grande desafio de hoje. E o desafio vai ser o seguinte: você vai fazer um desenho do mapa do Brasil com as suas respectivas regiões. Lembra que no início da aula eu mostrei o mapa do Brasil? Pois bem, você vai fazer essa representação. Você pode pesquisar no seu livro de geografia, também pode pesquisar na internet. E aí você vai fazer essa representação do mapa, coloque cada região no seu lugarzinho. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E é bastante interessante que você tente memorizar onde fica cada região dessa, porque futuramente, nas nossas aulas de geografia e de história também, a gente vai precisar identificar cada região dessa, tá certo? Manda para cá o seu desafio, a sua atividade, que eu vou ter o maior prazer de olhar e de admirar também. Essa foi nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e aguardo você para mais uma aula, tá certo? Um grande beijo e tchau, tchau!